também, é que ele ontem, quando viu a escalação titular da seleção brasileira para o jogo logo mais, e o Willian Arão tá no time titular, ele enlouqueceu. Ele estava dirigindo, ele quase acertou um poste, ficou louco. Entendeu? Dormiu até com gelo no cotovelo. Dormiu com gelo. E no Engenhão, imagina só, Arão, titular da seleção no Engenhão, até rima, pô. Mas vamos ver então esse negócio do Serra Macaense que você está falando, porque o Flávio Amêndola vai trazer as notícias do Mengão para você aqui nos Donos da Bola. Boa tarde, Flávio. Tá certo, Edilson, uma ótima tarde para você, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola nesta quarta-feira, uma quarta-feira agitada e com novidades no Flamengo. Primeiro, vamos falar sobre as contratações, as possíveis contratações do Flamengo ainda para essa temporada. Como nós adiantamos ontem, a diretoria do Flamengo estava otimista quanto a um acerto com o atacante Orlando Berrio e tudo isso poderia acontecer no dia de hoje. Informação essa que já foi atualizada. Ontem mesmo houve uma reunião entre o empresário de Orlando Berrio com o presidente do Atlético Nacional, além de uma outra reunião com o agente do Berrio e com o Rodrigo Caetano. Entre Berrio e Flamengo, como nós dissemos ontem, já tem tudo acertado, salário, tempo de contrato, tudo isso já está acertado. O único problema é a liberação do Atlético Nacional e isso não aconteceu nessa reunião de ontem. A expectativa do próprio agente do Berrio é que essa definição aconteça até o final desta semana. Uma outra informação bastante relevante, o Flamengo divulgou ontem toda a sua lista de jogadores inscritos para o Campeonato Carioca, ausências de Dario Conca, Ederson e do Thiago Santos, os três estão lesionados. Por outro lado, Rômulo e Trauco, esses dois estarão à disposição do técnico Zé Ricardo para a partida deste sábado contra o Boa Vista. E por falar no volante Rômulo, ele que hoje atuou com a camisa do Flamengo no jogo treino contra a equipe do Serra Macaense. A atividade é essa que o Flamengo foi derrotado novamente por 2-1. O gol da equipe rubro-negra saiu dos pés do volante Márcio Araújo. E para a gente finalizar, Edilson, uma última informação, o técnico da seleção brasileira, o Tite, ontem ele divulgou a escalação da equipe para a partida de hoje entre Brasil e Colômbia, e dos 4 convocados do Flamengo, apenas um será titular, caso de Willian Arão. Os outros 3 possivelmente entrarão no decorrer da partida, mas o torcedor rubro-negro pode ficar despreocupado que o técnico Zé Ricardo já declarou que nenhum dos 4 terá nenhum tipo de problema para atuar neste sábado pela estreia do Flamengo no Campeonato Estadual, ou seja, o Flamengo deve ter equipe completa neste sábado, estreando aí em competições oficiais em 2017, inclusive com o volante Rômulo e também com o lateral esquerdo Trauco. Tá certo, Edilson? Um grande abraço para você, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola. Obrigado, Flávio Amêndola. Vou te contar, hein? Pô, perder pro Serra, mano. Todo respeito ao Serra Macaense, mas... Perder pro Serra Macaense e ter Márcio Araújo como destaque do treinamento, imagina o nível desse espetáculo, que acabou mais cedo, ainda há pouco, lá no Ninho do Urubu. Deve ter sido um show de horrores. Treino, jogo é jogo. Sim, mas, é claro. A gente começa a ficar preocupado, porque primeiro você perde pro Vila Nova no sábado. Agora faz um jogo treino com o Serra Macaense, que todo mundo deu goleada. Tem que se destacar a influência do Serra Macaense, que está jogando com todo mundo. Então, isso deu visibilidade aos resultados de goleada que o Serra Macaense tomou de todo mundo também. Né? É o famoso sparring. Isso aí. Apesar dos jogadores estarem servindo essa seleção aí, alguns jogadores. Mas se o Flamengo pensa em ter um grupo... um elenco, não é isso? E o elenco tem que estar no mesmo nível, né? Ou quase no mesmo nível. Você está sem 3 jogadores ou 4 lá. Pô, mas você não tem um grupo? Não jogaram os 4, mas o Coedjá, que está na seleção colombiana, o Rômulo jogou. Pelo que eu já falei com o Ninho, inclusive, já falei com as pessoas que assistiram o treinamento. O Rômulo jogou bem dentro das possibilidades, atuou bem. Agora, realmente, o destaque foi o Márcio Araújo. Então, para ficar, fez o gol. Será que ele vai ser titular? Que entra gente, sai gente, o Márcio Araújo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que para sábado tem grande chance dele ser titular. O Márcio Araújo é o Liminha dos anos 2000. A informação que eu também recebi é que o treinamento de hoje teve bons lances, hein? Se a gente... Verdade. Linha de fundo, grandes lances, cruzamento, a área estava aberta. Edilson, com relação ao Vila Nova, a gente tem até que levar em consideração que o Vila Nova começou a treinar 9 dias antes do Flamengo. Então estava melhor condicionado. Peraí, meu caro Valdir. Meu amigo. Vila Nova pode...
nível é outro, Valdir. Não, tudo bem. Fala, a gente nessa hora tá mordendo e soprando. Se o Flamengo entra com esse time que jogou a copinha aí, que é um baita do time, jogou essa copinha com baita, com exceção do goleiro que é fraco, o Flamengo metia 5 nesse Serra Macaense aí. Pois é, Edilson. No segundo tempo do treino de hoje, foi o time exatamente sub-20. O Vinícius Júnior jogou, foi bem apagado, conseguiu só fazer 2 cruzamentos. Foi o time todo que levou o segundo gol. O primeiro tempo acabou 1-1. O Flamengo fez 1-0 no treinamento, o Márcio Araújo fez o gol. Gol do Márcio Araújo? Foi, por cobertura. Foi até um bonito gol. Mostramos aí? Mostrou aí. Belo gol, por sinal. Agora, e aí depois o Serra Macaense virou. No segundo tempo, foi todo o time sub-20. O Jean Lucas, que era o camisa 8 da Copinha, foi que melhor atuou na segunda etapa. Sobre o Berrio, vamos lá. Vamos atualizar sobre o Berrio. Não, tem que atualizar porque ontem nós tivemos reuniões. Tá? Na Hoje é uma nova notícia. Pois é, na parte da tarde, Edilson, a gente tivemos reuniões no hotel onde a seleção da Colômbia está. E o Rodrigo Caetano esteve reunido, deixa eu pegar aqui os nomes, com o procurador do jogador, o Néstor Villarreal, e com o presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta. Juan Carlos de la Cuesta. Da Cueca? Não, da Cuesta. Ah, Cuesta. Isso. Que é o presidente do clube colombiano. Há pendências entre os dois clubes. Entre o Flamengo e o Berrio está tudo certo. Não há problema nenhum. Já houve acerto entre o agente, o jogador e o Flamengo. O Rodrigo Caetano estava nessa reunião. Agora, o que deve ser acertado até o final da semana é exatamente essa questão envolvendo o Flamengo e o Atlético Nacional. O Flamengo fez uma proposta, se o Atlético Nacional reduzir um pouco os 5 milhões de dólares que ele está pedindo pelo jogador, o acerto sai. Agora vamos ver se nessa conversação eles vão ficar mais maleáveis e o Flamengo também vai aceitar um outro tipo de pagamento. Marcelo Cirino, falta só o Atlético Paranaense dizer sim. O Internacional já acertou com o jogador, o Flamengo já deu o aval, está com o pé no Colorado. E a questão envolvendo o Pedro Jeromel. Notícias que vêm do Sul, eu ontem conversei com o Rio Grande do Sul, falei com amigos lá de Porto Alegre, o empresário do jogador estaria oferecendo o Jeromel para alguns clubes, entre eles o Flamengo. O Rodrigo Caetano diz que o Flamengo não tem interesse, agora vamos esperar, porque o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, diz que o Grêmio recebeu 2 propostas. Uma do futebol europeu pelo Jeromel, que tem 31 anos, está na seleção brasileira, vai jogar hoje titular, e outra do futebol brasileiro. Ele não fala os nomes dos clubes, mas tem uma proposta do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar. Jeromel de meia hora resolve o problema disso. Mas é bom zagueiro, hein? Jogaria no teu time. Jogaria no teu time. Bom zagueiro. Então tá. Mas tem outro xarope. Quanto você valeria que jogasse? Se o Berrio vale 5 milhões de dólares, se multa para acabar, Edilson. Para acabar. Jogador que não era titular absoluto do Atlético Nacional, jogou 5 vezes na campanha da Libertadores, 14 jogos, ele jogou 5 vezes titular. Fez o gol de empate no jogo de ida, da decisão da Libertadores. E por isso caiu nas graças da torcida do técnico Reinaldo Bueno. Eu vejo, Roberto, vou deixar você falar, e disse isso ontem aqui, se trocar o Marcelo Cirino pelo Berrio e pagar 5 milhões, ele é o Marcelo Cirino falando espanhol. Castelhano. Popular pipi xixi. Entendeu? É a mesma coisa, o futebol de um pelo outro, o Berrio, do Marcelo Cirino, é a mesma coisa. Sabe o que é? Mas eu acho que a contratação está muito em cima também dessa coisa da Libertadores, né? Que o Flamengo vai estar dentro da Libertadores, esse jogador atuou, né? Foi bem. Mas é aquele negócio, o Flamengo, a gente estava vendo aqui, o Flamengo tem um grupo muito forte e tal, esse negócio todo, faltam 1 ou 2 jogadores pontuais, e principalmente nesse setor do lado direito do campo e tal. Mas se tentou o Marinho, né? Foi para a China. Foi para a China, está se tentando esse jogador e na realidade, o que eu vejo, o conjunto, o time do Flamengo, entendeu? Ainda muito, muito longe daquilo que precisa para estar dentro das competições, tanto do Campeonato Carioca, que está começando agora aí, né? E principalmente dentro de uma Libertadores, que vai ser um pouco mais à frente, mas que essa indefinição de contratar ou não, da vinda de um ou outro jogadores, o Berrio é um deles, entendeu? Isso gera, dentro do grupo, com os jogadores, essa coisa de vem ou não vem, vai jogar, quem não vai. E acho que o Flamengo está na hora de definir o grupo, mas principalmente definir os jogadores que vão atuar. Esse negócio do Jeromel, hoje, na minha opinião, acho que é uma coisa
totalmente descartável, na minha opinião, porque é um bom zagueiro? É. Mas os 2 zagueiros hoje do Flamengo têm mostrado um rendimento muito bom. Né? Tanto o Vaz quanto o zagueiro que veio do Inter, o Hever, acho que encaixou bem a zaga. A defesa do Flamengo está resolvido o problema, né? O problema está resolvido. Ainda tem o Juan no banco. Ainda tem o Donati também. Tem o Donati. Que hoje também é separado. Quem jogou o segundo tempo foi o Léo Duarte. Inclusive falhou num dos gols. O Léo falhou num dos gols. Agora, essa notícia, Edil, só deixando claro, ela veio do Sul, tá? Não foi uma notícia que surgiu aqui no Rio de Janeiro. O Rodrigo Caetano negou, né? Pois é, negou. Essa coisa que os caras também plantam muita coisa. Um jogador que apareceu bem no campeonato passado, mas explodiu tarde. Está com 31 anos. 31 anos. Então ele não tem 22 anos, nem 21, explodiu tarde. Não é o caso, por exemplo, do menino do Vasco, Luan, que tem 21, 22 anos. O Jeromel, por isso é que agora já está o Grêmio pensando, pô, deve ter algum garoto lá e tal. Não é que lá eles observam bem a base com os garotos, os gaúchos. Então eles podem ter na base um bom jogador e o Jeromel já está com 31 anos. E o Sul sempre tem bons zagueiros, né? Assim, sempre aparece. Agora, eu tenho aqui uma informação que nós até comentamos isso, tem aí umas 3 semanas, com relação à participação do Flamengo, que foi direto na emissora de televisão para negociar o campeonato estadual. Como é que está isso, Ronaldo? A informação que eu recebi é que o Flamengo recebeu 15 milhões. E eu disse, vai ter que meter a mão no dinheiro, porque o campeonato vai começar, o cara que tem propaganda na camisa, televisão não mostra, ele vai pagar para quê? Não é? Aí o Flamengo foi lá, acertou. Só que tem um detalhe nisso aí. Como o Flamengo pegou a Ilha do Governador, a emissora de televisão vai investir 2 milhões, mas não é para o Flamengo, não. 2 milhões dentro da ilha. Dentro da ilha para fazer cabine, botar refletor, essa camarote para ela receber. Camarote. Então não é pegar os 2 milhões e dar para o Flamengo. Isso não voa. Então é melhor... O conforto dela. Então isso é que ficou acertado lá. Agora recebeu a mesma quantia dos outros. Entendeu? Essa é a informação que eu recebi. Isso, inclusive, vai ser discutido na quinta-feira no Conselho lá do Flamengo. Para mostrar o que foi. E com mais 2 detalhes, até que você não falou. Ele abriu mão dessa briga da liminar das placas do campeonato. Publicidade. Porque tem contrato isso. Fica por conta. Mas tinha uma liminar a favor do Flamengo. Justiça, isso. Ele abre mão e com um detalhe que me causou surpresa pelo alvoroço, né? O Flamengo passa a ser o único clube nesse campeonato carioca que tem em contrato que é obrigado a botar o time titular. Ela exigiu que o Flamengo colocasse isso no papel, que assinasse o contrato que é obrigado a botar o time. Então esse negócio vai botar time B, time C, time sub-20, acabou. O Flamengo está assinando, o Conselho aprovando esse acordo na quinta-feira, que será obrigado a botar o time titular no Campeonato Carioca. Então, foi muito gelo e pouco uísque, né? É verdade. Essa questão do time titular, Edilson, eu até vejo, tem um outro olhar. O time titular pode ser, em um dado momento, um time alternativo. Não com 11 reservas, mas com 5 titulares e os outros jogadores que não vêm. Exatamente, é um time alternativo. Sim, mas você assina um contrato que você vai botar. Os outros não têm isso. Sim. Tanto é que o Botafogo discute e pensa se sábado joga com o titular ou se não joga por conta do jogo da Libertadores. Os outros não têm isso. O Flamengo vai passar a ter. No contrato dele, escrito que ele é obrigado a jogar com o time titular. Mas essa informação do Ronaldo foi fundamental, porque muita coisa se especulava aí que o Flamengo tinha ganho 25, 20, e essa informação bate com a realidade, né? Então, e esse detalhe mas que Flamengo, não foi divulgado ainda da melhoria na ilha. O Flamengo é obrigado a jogar com o time titular em quê? No Campeonato Carioca. Nesse acordo feito agora, esse novo acordo, ele recebe os 15 milhões direto. Direto não passa pela federação, não. Direto da TV. E a TV se acerta lá com a federação. É sempre bom deixar claro que esse negócio de não passa pela federação. Os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 4 grandes, são os únicos que... O Roberto foi presidente de clube. São os únicos que podem tratar direto com a emissora de televisão. Os outros não podem. Então, por exemplo, o Roberto foi presidente do Vasco, sabe muito bem disso. Ele poderia tratar direto com a emissora de televisão, receber o dinheiro, adiantamento de cota, essas coisas todas. É ou não é? É verdade. Foi muito gelo e pouco uísque, né? Fizeram um estardalhaço danado, no final acabou ficando tudo a mesma coisa. Nem aquela história que você... E tudo certo. E a gente percebe até que foi uma coisa que foi feita combinada, que no arbitral ontem lá da federação, os 4 presidentes estavam lá, inclusive o Bandeira.
no arbitral lá da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Hein? Não, o presidente Pedro Abad não estava. pôde ir. O Kaká. Estava o Kaká. É o vice, né? Mas porque o Abad estava com outro compromisso. Mas o Fluminense é que não está em litígio com a Federação, muito pelo contrário. Né? Mas eles No final do ano passado, o Peter foi lá, catou os 15 milhões, pagou o 13º, fechou a sua conta e trocou de lado. Né? Trocou de lado. Eu falei isso aqui. Houve o adiantamento. Edilson, não sou contra, não. Se o eu interesse acho é do Fluminense. Entendimento, os clubes têm que buscar isso. Com a federação, com a televisão e tal. Tem que haver esse entendimento. O Flamengo vai jogar em Natal, né? Vai. E como você até colocou aqui, o Boa Vista exigia a assinatura, né, desse contrato. No final também. acabou tudo. Então, ficou tudo certo. 200 mil. Ficou tudo certo. O Vasco vai jogar também na Copa do Brasil. Primeiro jogo lá em Natal. Isso. Acertou lá, Isso, né? não vai ser no Olha bem, Porque é Santos do Amapá. isso aí, que o Flamengo, por exemplo, até houve uma entrevista do William Arão que o grupo não gostou, meu caro Edilson, de jogar fora do Rio de Janeiro. Já começou o negócio de viajar. Vai para Vila Nova, agora vai para Natal, foi para Goiás. Depois vai para o Espírito Santo. Porque o Fluminense vai jogar na segunda rodada em Moça Bonita às 4h30. Confirmou Moça Bonita? Agora preste muita atenção que o assunto é proteção veicular. Gente, você sabia que com a Previcaral também é que ele ontem, quando viu a escalação titular da seleção brasileira para o jogo logo mais, e o William Arão tá no time titular, ele enlouqueceu. Ele estava dirigindo, ele quase acertou um poste. Ficou louco. Entendeu? Dormiu até com gelo no cotovelo. Dormiu com gelo. E no Engenhão, imagina só, Arão, titular da seleção no Engenhão, até rima, pô. Bom, vamos ver então esse negócio do Serra Macaense que você está falando, porque o Flávio Amêndola vai trazer as notícias do Mengão para você aqui nos Donos da Bola. Boa tarde, Flávio. Tá certo, Edilson, uma ótima tarde para você, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola nesta quarta-feira, uma quarta-feira agitada e com novidades no Flamengo. Primeiro, vamos falar sobre as contratações, as possíveis contratações do Flamengo ainda para essa temporada. Como nós adiantamos ontem, a diretoria do Flamengo estava otimista quanto a um acerto com o atacante Orlando Berrio e tudo isso poderia acontecer no dia de hoje. Informação essa que já foi atualizada. Ontem mesmo houve uma reunião entre o empresário de Orlando Berrio com o presidente do Atlético Nacional, além de uma outra reunião com o agente do Berrio e com o Rodrigo Caetano. Entre Berrio e Flamengo, como nós dissemos ontem, já tem tudo acertado, salário, tempo de contrato, tudo isso já está acertado. O único problema é a liberação do Atlético Nacional e isso não aconteceu nessa reunião de ontem. A expectativa do próprio agente do Berrio é que essa definição aconteça até o final desta semana. Uma outra informação bastante relevante, o Flamengo divulgou ontem toda a sua lista de jogadores inscritos para o Campeonato Carioca, ausências de Dario Conca, Ederson e do Thiago Santos, os três estão lesionados. Por outro lado, Rômulo e Trauco, esses dois estarão à disposição do técnico Zé Ricardo para a partida deste sábado contra o Boa Vista. E por falar no volante Rômulo, ele que hoje atuou com a camisa do Flamengo no jogo treino contra a equipe do Serra Macaense. A atividade é essa que o Flamengo foi derrotado novamente por 2-1. O gol da equipe rubro-negra saiu dos pés do volante Márcio Araújo. E para a gente finalizar, Edilson, uma última informação, o técnico da seleção brasileira, o Tite, ontem ele divulgou a escalação da equipe para a partida de hoje entre Brasil e Colômbia, e dos 4 convocados do Flamengo, apenas um será titular, caso de William Arão. Os outros 3 possivelmente entrarão no decorrer da partida, mas o torcedor rubro-negro pode ficar despreocupado que o técnico Zé Ricardo já declarou que nenhum dos 4 terá nenhum tipo de problema para atuar neste sábado pela estreia do Flamengo no Campeonato Estadual, ou seja, o Flamengo deve ter equipe completa neste sábado, estreando aí em competições oficiais em 2017, inclusive com o volante Rômulo e também com o lateral esquerdo Trauco. Tá certo, Edilson? Grande abraço para você, para toda a galera que está acompanhando os Donos da Bola. Obrigado, Flávio Amêndola. Vou te contar, hein? Pô, perder pro Serra, mano. Vou te... Todo respeito Não. ao Serra Macaense, mas... Perder pro Serra Macaense e ter Márcio Araújo como destaque do treinamento, imagina o nível desse espetáculo, que acabou mais cedo, ainda há pouco, lá no Ninho do Urubu. Deve ter sido um show de horrores. Treino, jogo é jogo. Sim, mas é claro. A gente começa a ficar preocupado, porque primeiro você perde pro Vila Nova no sábado. Agora faz um jogo treino com o Serra Macaense, que todo mundo deu goleada. Tem que se destacar a influência do Serra Macaense, que está jogando com todo mundo. Então, isso deu visibilidade aos resultados de goleada que o Serra Macaense tomou de todo mundo também. É o famoso
Famoso sparring. Isso aí. Apesar dos jogadores estarem servindo essa seleção aí, alguns jogadores. Mas se o Flamengo pensa em ter um grupo... Um elenco, não é isso? E o elenco tem que estar no mesmo nível, né? Ou quase no mesmo nível. Você está sem 3 jogadores ou 4 lá. Pô, mas você não tem um grupo? Não jogaram os 4, mas o Coedjá, que está na seleção colombiana, o Rômulo jogou. Pelo que eu já falei com o Ninho, inclusive, já falei com as pessoas que assistiram o treinamento. O Rômulo jogou bem dentro das possibilidades, atuou bem. Agora, realmente, o destaque foi o Márcio Araújo. Então, para ficar, fez o gol. Será que ele vai ser titular? Que entra gente, sai gente, o Márcio Araújo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que para sábado tem grande chance dele ser titular. O Márcio Araújo é o Liminha dos anos 2000. A informação que eu também recebi é que o treinamento de hoje teve bons lances, hein? Se a gente... Verdade. É verdade. Linha de fundo, tudo grandes lances, Cruzamento, a área estava aberta e tal. Edilson, com relação ao Vila Nova, a gente tem até que levar em consideração que o Vila Nova começou a treinar 9 dias antes do Flamengo. Então estava melhor condicionado. Valdir, peraí, meu caro Valdir. Meu amigo, Vila Nova pode... O nível é outro, Valdir. Não, tudo bem. Fala, nessa hora que tá mordendo e assoprando. Se o Flamengo entra com esse time que jogou a copinha aí, que é um baita de um time, jogou essa copinha com baita, com exceção do goleiro que é fraco, o Flamengo metia 5 nesse Serra Macaense aí. Pois é, Edilson. No segundo tempo do treino de hoje, foi o time exatamente sub-20. O Vinícius Júnior jogou, foi bem apagado, conseguiu só fazer 2 cruzamentos. Foi o time todo que levou o segundo gol. O primeiro tempo acabou 1-1. O Flamengo fez 1-0 no treinamento. O Márcio Araújo fez o gol. Gol do Márcio Araújo? Foi, por cobertura. Foi até um bonito gol. Mostramos aí. Mostrou aí. Belo gol, por sinal. Agora, e aí depois o Serra Macaense virou. No segundo tempo, foi passão do Flamengo, que foi direto na emissora de televisão para negociar o campeonato estadual. Como é que está isso, Ronaldo? A informação que eu recebi é que o Flamengo recebeu 15 milhões. E eu disse, vai ter que meter a mão no dinheiro, porque o campeonato vai começar, o cara que tem propaganda na camisa, televisão não mostra, ele vai pagar para quê? Não é? Aí o Flamengo foi lá, acertou. Só que tem um detalhe nisso aí. Como o Flamengo pegou a Ilha do Governador, a emissora de televisão vai investir 2 milhões, mas não é para o Flamengo, não. 2 milhões dentro da ilha. Dentro da ilha para fazer cabine, botar refletor, essa camarote para ela receber. Camarote. Então não é pegar os 2 milhões e dar para o Flamengo, isso não voa. Então é melhor... O conforto dela. Então isso é que ficou acertado lá. Agora recebeu a mesma quantia dos outros. Entendeu? Essa é a informação que eu recebi. Isso, inclusive, vai ser discutido na quinta-feira no Conselho lá do Flamengo, para mostrar o que foi. E com mais 2 detalhes, até que você não falou. Ele abriu mão dessa briga da liminar das placas do campeonato. Publicidade. É porque tem contrato isso. Fica por conta. Mas tinha uma liminar a favor do Flamengo. Justiça, isso. Ele abre mão e com um detalhe que me causou surpresa pelo alvoroço, né? O Flamengo passa a ser o único clube nesse campeonato carioca que tem em contrato que é obrigado a botar o time titular. Ela exigiu que o Flamengo colocasse isso no papel, que assinasse o contrato que é obrigado a botar o time. Então esse negócio vai botar time B, time C, time sub-20, acabou. O Flamengo está assinando, o Conselho aprovando esse acordo na quinta-feira, que será obrigado a botar o time titular no Campeonato Carioca. Então, foi muito gelo e pouco uísque, né? É verdade. Essa questão do time titular, Edilson, eu até vejo, tem um outro olhar. O time titular pode ser, em um dado momento, um time alternativo. Não com 11 reservas, mas com 5 titulares e os outros jogadores que não vêm. Exatamente, é um time alternativo. Sim, mas você assina um contrato que você vai botar. Os outros não têm isso. Sim. Tanto é que o Botafogo discute e pensa se sábado joga com o titular ou se não joga por conta do jogo da Libertadores. Os outros não têm isso. O Flamengo vai passar a ter. No contrato dele, escrito que ele é obrigado a jogar com o time titular. Mas essa informação do Ronaldo foi fundamental, porque muita coisa se especulava aí, que o Flamengo tinha ganho 25, 20, e essa informação bate com a realidade, né? Então, e esse detalhe que Flamengo, não foi divulgado ainda, está melhorando ainda. O Flamengo é obrigado a jogar com o time titular em quê? No Campeonato Carioca. Nesse acordo feito agora, esse novo acordo, ele recebe os 15 milhões direto. Direto, não passa pela federação. Direto da... Rio, do Marcelo Cirino, é a mesma coisa.
Sabe que Mas eu acho que a contratação está muito em cima também dessa coisa da Libertadores, né? Que o Flamengo vai estar dentro da Libertadores, esse jogador atuou, né? Foi bem. Mas é aquele negócio, o Flamengo, a gente estava vendo aqui, o Flamengo tem um grupo muito forte e tal, esse negócio todo, faltam 1 ou 2 jogadores pontuais, e principalmente nesse setor do lado direito do campo e tal. Mas se tentou o Marinho, né? Mas foi para a China. Foi para a China, está se tentando esse jogador e na realidade, o que eu vejo, um conjunto, o time do Flamengo, entendeu? Ainda muito, muito longe daquilo que precisa para estar dentro das competições, tanto do Campeonato Carioca, que está começando agora aí, né? E principalmente dentro de uma Libertadores, que vai ser um pouco mais à frente, mas que essa indefinição de contratar ou não, da vinda de um ou outro jogadores, o Berry é um deles, entendeu? Isso gera, dentro do grupo, com os jogadores, essa coisa de vem ou não vem, vai jogar, quem não vai. E acho que o Flamengo está na hora de definir o grupo, mas principalmente definir os jogadores que vão atuar. Esse negócio do Jeromel, hoje, na minha opinião, acho que é uma coisa totalmente descartável, na minha opinião, porque é um bom zagueiro? É. Mas os 2 zagueiros hoje do Flamengo têm mostrado um rendimento muito bom, né? Tanto o Vasco quanto o zagueiro que veio do Inter, do Hever, acho que encaixou bem a zaga. A defesa do Flamengo está resolvido o problema, né? O problema está resolvido. Ainda tem o Juan no banco. Ainda tem o Donati também. Tem o Donati. Que hoje também é separado. Quem jogou o segundo tempo foi o Léo Duarte. Deve sair, falhou né? num dos gols. O Léo falhou num dos gols. Agora, essa notícia, Edil, só deixando claro, ela veio do Sul, tá? Não foi uma notícia que surgiu aqui no Rio de Janeiro. O Rodrigo Caetano negou, né? Pois é, negou. Essa O coisa Rodrigo que os caras negou. também plantam muita Um coisa, jogador né? que apareceu bem no campeonato passado, mas explodiu tarde. Está com 31 anos. 31 anos. Então ele não tem 22 anos, nem 21, explodiu tarde. Não é o caso, por exemplo, do menino do Vasco, Luan, que tem 21, 22 anos. O Jeromel, por isso é que agora já está o Grêmio pensando, pô, deve ter algum garoto lá e tal. Não é que lá eles observam bem a base com os garotos, os gaúchos. Então eles podem ter na base um bom jogador e o Jeromel já está com 31 anos. E o Sul sempre tem bons zagueiros, né? Assim, sempre aparece. Agora, eu tenho aqui uma informação que nós já até comentamos isso, tem aí umas 3 semanas, com relação a Participou do time sub-20, o Jean Lucas, que era o camisa 8 da Copinha, e foi que melhor atuou na segunda etapa. Sobre o Berrio, vamos lá. Vamos atualizar sobre o Berrio. Não, tem que atualizar porque ontem nós tivemos reuniões. Tá? Na Hoje parte é uma da tarde. nova notícia. Pois é, na parte da tarde, Edilson, a gente tivemos reuniões no hotel onde a seleção da Colômbia está. E o Rodrigo Caetano esteve reunido, deixa eu pegar aqui os nomes, com o procurador do jogador, o Néstor Villarreal, e com o presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta. Juan Carlos de la Cuesta. Da Cueca? Não, da Cuesta. Ah, Cuesta. Isso. Que é o presidente do clube colombiano. Há pendências entre os dois clubes. Entre o Flamengo e o Berrio está tudo certo. Não há problema nenhum, já houve acerto entre o agente, o jogador e o Flamengo. O Rodrigo Caetano estava nessa reunião. Agora, o que deve ser acertado até o final da semana é exatamente essa questão envolvendo o Flamengo e o Atlético Nacional. O Flamengo fez uma proposta, se o Atlético Nacional reduzir um pouco os 5 milhões de dólares que ele está pedindo pelo jogador, o acerto sai. Agora vamos ver se nessa conversação eles vão ficar mais maleáveis e o Flamengo também vai aceitar um outro tipo de pagamento. Marcelo Cirino, falta só o Atlético Paranaense dizer sim. O Internacional já acertou com o jogador, o Flamengo já deu o aval, está com o pé no Colorado. E a questão envolvendo Pedro Jeromel. Notícias que vêm do Sul, eu ontem conversei com o Rio Grande do Sul, falei com amigos lá de Porto Alegre, o empresário do jogador estaria oferecendo o Jeromel para alguns clubes, entre eles o Flamengo. O Rodrigo Caetano diz que o Flamengo não tem interesse, agora vamos esperar, porque o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, diz que o Grêmio recebeu 2 propostas. Uma do futebol europeu pelo Jeromel, que tem 31 anos, está na seleção brasileira, vai jogar hoje de titular, e outra do futebol brasileiro. Ele não fala os nomes dos clubes, mas tem uma proposta do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar. Jeromel de meia hora resolve o problema disso. Mas é bom zagueiro, hein? Jogaria no meu time. Jogaria no meu time. Bom zagueiro. Então tá. Mas tem outro xarope. Quanto você valeria que jogasse? Se o Berrio
Rio, vale 5 milhões de dólares. Esse mundo tá para acabar, Edilson. Tá para acabar. Jogador que não era titular absoluto Rio. do Atlético Nacional, jogou 5 vezes na campanha da Libertadores, 14 jogos, ele jogou 5 vezes titular. Fez o gol de empate no jogo de ida, da decisão da Libertadores. E por isso caiu nas graças da torcida e do técnico Reinaldo Bueno. Eu vejo, Roberto, vou deixar você falar, e disse isso ontem aqui, se trocar o Marcelo Cirino pelo Berrio e pagar 5 milhões, ele é o Marcelo Cirino falando espanhol. Castelhano. Popular pipi xixi. Entendeu? É a mesma coisa, o futebol de um pelo outro.